Olá, gente, amigos, companheiros, irmãos de ideal, né? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre mediunidade. Poderíamos estar falando sobre outros assuntos, mas é que a mediunidade continua sendo um ponto de interrogação para muitas pessoas. E aí, hoje eu pensei em falar simplesmente ser médium. Ser médium, muitas vezes a pessoa acha que é um, é um luxo, é uma vantagem, é um destaque, é uma promoção. Vamos ver o que o Espírito Emmanuel fala neste livro, Seara dos Médiuns, o que é ser médium. Vejamos, ele diz que quando abraçamos a mediunidade, alguns de nós na Terra adotam posição de absoluta expectativa e ficam, às vezes, espiando como aquela inércia dos manequins paradinhos. Acha que ser médium é estar ali e aguardar a ação dos espíritos. E eles ficam concentrados mentalmente, aguardam imóveis a manifestação desses espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais simples atividade doméstica. Então, vamos observar a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita que ele seja uma criatura ordeira, laboriosa, organizada, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar aquele veículo. Olha que interessante. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida, apontando a todos. Ser médium, por outro lado, é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos que são os responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele.
Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. E se falharem, o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele é que decidirá, muitas vezes, o destino de muitos. É assim. Mediunidade é isso. A gente não nasceu como médium para ficar apenas aguardando a ação dos espíritos nobres nos orientarem, nos auxiliarem, para que a gente possa fazer alguma coisa. Não, 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 não é isso. E aí nós vamos ver no livro dos médiuns, no item, na questão 223, no item 10, diz assim, que o médium jamais está completamente passivo. Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho. Mas não é jamais, absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiuns mecânicos. Olha que beleza de explicação. O médium jamais é um pequeno robô que alguém aperta um botão e ele se movimenta. E ele começa a agir de acordo com o querer daquele que lhe apertou o botão. Não. Médium não é passivo, não pode ser passivo. A primeira coisa que o médium precisa fazer, estudar muito, para entender não apenas a engrenagem da mediunidade, mas para entender a vida, para entender os outros, para entender a sociedade em que está inserido. Mas é interessante que não fica só nisso. Ele precisa adentrar pelo Evangelho de Jesus, conhecer os exemplos, refletir nas palavras tão suaves, mas tão firmes que Jesus pronuncia e que está registrado no Evangelho. Ele precisa assimilar o Evangelho de tal forma e trazer isso para a sua vivência, para a sua prática. E quando ele traz o Evangelho para a sua prática, ele procura fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem a ele. Então, ele passa a ser mais suave, mais sereno, mais ameno em tudo aquilo que ele faz. Ele vai tendo o cuidado de, no seu dia a dia, oferecer a melhor oportunidade àqueles que passam por ele de serem amigos, de serem atuantes também no dia a dia em favor da paz. Mas isso também não basta. Na medida que ele estuda, na medida que ele aplica, resta a oportunidade de ele exemplificar para todos os que convivem com ele a grandeza dos ensinamentos do Evangelho
E o médium que estuda vai aprendendo também um pouco da mediunidade escrita na obra básica que se chama Livro dos Médiuns, ou Livro dos Médiuns, mas ele também vai conhecer os princípios da doutrina espírita, as bases de uma boa relação a partir da observação das leis divinas. Ou seja, ele vai começar todo um processo de autoeducação. Na verdade, a educação já é de si próprio. A gente usa a expressão auto aqui no sentido de reforçar que ele busca se educar. E como ele vai buscar se educar? Colocando em prática todos os ensinamentos de Jesus com calma, com equilíbrio, com grandeza d'alma. Ele vai mudando a maneira de ser, ele vai alterando o seu comportamento. E é uma outra coisa importante. Ele começa a trabalhar em favor daquele que é mais necessitado que ele. E aí, ao trabalhar, ele vai pôr em prática a caridade. A caridade que nos permite enxergar o outro de uma forma respeitosa, de uma forma solidária e exercitando o amor universal. Então, vejam, o médium começa estudando, ele vai para a prática daquilo que estuda, ele vai alterar a sua maneira de ser, ele vai olhar para os semelhantes que estão à sua volta, ele vai chegar num ponto em que ele vai praticar a caridade de uma forma espontânea, de uma forma natural. E assim, na medida que o tempo vai passando, ele vai se formatando como médium, aquele que é intermediário. Então, o médium passa a ser o intermediário entre o que sofre e entre aquele que pode ajudar. Ele passa a ser ponte, ponte que alivia, ponte que liga, ponte que conecta. E ele vai, na medida que isso acontece, ele vai alterando a sua forma de ser. Ele passa a ser mais suave, mais objetivo, mais respeitoso, mais tolerante. E no dia a dia, ele começa a entender a grandeza de ser um médium a serviço da paz, a serviço do bem, a serviço de Jesus. Então, ser médium não é apenas assentar-se a uma mesa e ali deixar que os espíritos falem, orientem para que as ações sejam feitas. Não. Ser médium é agir preventivamente no amor. Ser médium é estender as mãos a todos aqueles que sofrem. Ser médium é treinar a humildade em si, para que ele aprenda a aceitar as agressões, as posturas de maior prepotência, a maneira, muitas vezes, de ser na relação uns com os outros, se tornar humilde, se tornar trabalhador do bem. É assim que o médium vai crescendo de tal forma que ele se expande e a sua mediunidade também se expande.
em nome do amor, em nome da caridade, em nome da paz. Então, considerando que todos somos médiuns, em maior ou menor grau, certamente o mundo poderia estar bem melhor se nós estivéssemos praticando esses princípios singelos de ser médium, de amar, de praticar a caridade. Vamos pensando nisso, que Deus nos abençoe, paz para todos nós, que Jesus nos ilumine o nosso caminho, nos dando forças para prosseguir no rumo da luz maior. Muito obrigada. Até breve.